Fala assim, porque o amor de Deus foi derramado em mim. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Deus é bom. Obrigado, filho. Deus abençoe, viu? A igreja é um mistério, e é o mistério mais maravilhoso que existe na face da terra. A igreja é o lugar mais lindo na face da terra, sim ou não? A igreja, gente, não tem como, é incomparável, eu não vou cansar de falar isso. A igreja, por quê? Satanás tem tentado destruir o que é igreja aí fora. E as pessoas, não, eu não vou mais à igreja, eu fico só no online, porque eu não vou me ferir, né? Não vou me ferir. Satanás vai colocando coisas. Gente, a igreja é o lugar mais lindo que você pode frequentar, mais lindo que você pode pertencer, mais lindo que você pode estar, porque é na igreja que nós somos igreja. Ninguém é igreja sozinho em casa. A Bíblia diz que o Senhor vai vir buscar a igreja. Quando nós estamos reunidos, nós somos a igreja. Quando eu estou sozinho, eu sou o templo do Espírito, eu não sou igreja. Eu só sou igreja quando eu estou junto com os irmãos. Você entende isso? Por isso que é bom estar aqui. Então dá um sorriso bonito para a pessoa que está ao teu lado, fala, que bom estar com você, viu? Que gostoso. Aí o ministério infantil desta casa, nossas crianças, já podem estar a sair. Como é bom poder estar aqui, né, com vocês. Meu Deus. Irmãos, e nós temos uma notícia muito boa. Amanhã começa o nosso curso de Casados e Felizes. Você que está aqui nos visitar, tem tempo ainda? De repente você veio hoje e está precisando de algo no seu casamento, né? Tem vaga ainda. São 23 casais já inscritos. Vai inaugurar a nova sala, vai ser o primeiro projeto que vai inaugurar a nova sala desse espaço. Se você não sabe, existe um novo auditório lá embaixo, preparado, todo bonitinho, parecido com esse aqui, está lá embaixo, organizado, porque é onde nós vamos fazer os nossos eventos. Amanhã, né, começa o Casados Felizes, já tem 23 inscritos, mas se você deseja, pode procurar depois o pastor Marmude, pastora Juliana, que vocês vão participar maravilhosamente desse momento importante. Acampamento de jovens, acampamento de adolescentes, gente, né? Acho que já acabou as vagas? Adolescente só tem 4 vagas? Ixi, então corre, viu? Corre. Irmãos, nós queremos conhecer você que nos visita pela primeira vez. Faz assim, ó, pela primeira vez, né? Ali, nós temos ali, ó, pela primeira vez. Gente, é muita gente pela primeira vez aqui. Vamos aplaudir os nossos irmãos pela primeira vez, nossas irmãs. Sejam bem-vindos. Tem uma família inteira ali de Venezuela, hermanos, hermanas de Venezuela, nosso irmão Darwin, chegou? Por isso você está feliz, hermano, está bueno, é fogo lá ou não? Que Deus lhe bendiga. Depois quero abraçar a irmã, sim, que bueno. Então vamos, irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos numa série. Pastor, o senhor está pregando todo domingo? Eu falei, é porque Deus não está deixando eu sair daqui, não é porque eu quero não, né? Eu amo, tá? Eu amo pregar, mas Deus colocou uma série, e a cada semana parece que eu vou terminar a série, e o Espírito Santo falou, continua a série, continua a série. Então nós falamos sobre a cruz de Cristo, nós falamos sobre o sepultamento de Cristo, nós falamos sobre a ressurreição de Cristo, e hoje o tema é, Jesus está vivo. Amém? Então o texto está lá em João capítulo 20, versos 19 a 23. Então você percebe que é uma sequência do final da vida de Jesus até a ressurreição e o início da igreja, né? Nós queremos que vai parar aí em Atos dos Apóstolos, vamos ver se para lá, mas é para que nós possamos entender o que Deus fez por nós, através de Jesus, para nos dar vida e vida eterna, amém? Diz assim, João capítulo 20, verso 19 a 23. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, que é domingo, né? Estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês, né? E dizendo isso, lhes mostrou as mãos, né, e o lado, enquanto os discípulos se alegravam ao ver o Senhor vivo. E Jesus lhe disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles, e lhes disse, recebam o Espírito Santo. Aqui, provavelmente 8 dias depois que Jesus já havia ressuscitado,
8 dias depois que Jesus já havia aparecido a Madalena e os seus discípulos, 8 dias depois, Jesus agora aparece de novo. Só que eles estão novamente trancados, eles estão ali e Jesus aparece. A Bíblia diz que ele apareceu. E ao aparecer diz assim, a paz seja com vocês. Por isso que nós cristãos, né, nós temos sempre essa frase, né, que a paz do Senhor seja contigo, que a paz do Senhor, Deus abençoe, vai com a paz, porque isso é bíblico e é, né, o que Jesus declarou sobre nós. E esse tema, ele relata algo que parece que é normal para nós, mas não pode ser normal. Parece que é muito comum para nós, né, quando você fala assim, Jesus está vivo. Né, às vezes algumas pessoas falam assim, pastor Samuel, Jesus está vivo. Parece que não faz efeito na vida mais, né? Mas a verdade é que quando Jesus apareceu para eles, eles olharam com certeza um para o outro e falaram assim, ele está vivo, né? Deveria ter sido um espanto para eles, algo que revolucionou o coração deles. Está dizendo assim, o que ele falou, o que ele prometeu, ele cumpriu, ele venceu a morte, ele está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Irmãos, isso causou uma revolução no coração daqueles discípulos, e isso tem que causar uma revolução no meu coração e no seu coração, porque entenda uma coisa, quantos creem aqui que Jesus está vivo? Acho que todo mundo crê que Jesus está vivo, sim ou não? Se você não crê, né, não vamos orar aí para você crer. Se você crê que Jesus está vivo, a Bíblia diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Então, se Ele conquistou a vida novamente, você está vivo. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, ó, parece que você está morto, mas você está vivo. Você está vivo, porque tem gente que parece que está morto, né? Tem uns adolescentes quando saem da cama de manhã... para levantar da cama de manhã, parece um morto-vivo, sim ou não? Né? André, você está rindo, né, André? É assim na sua casa também, né? Os adolescentes entram assim, está meio morto, meio vivo, sei lá, tem que pôr a mão para ressuscitar. Mas, irmãos, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Tudo que Jesus, se Ele conquistou a vida, nós também temos que ter vida. Mas como diz João 10:10, vida e vida em a abundância. Não é uma vidinha qualquer, não é uma vidinha mais ou menos, não é uma vida assim, né, deixada de lado, não, é uma vida na unção e na ação do Espírito Santo, é uma vida, irmãos, que vai impactar outras vidas, é uma vida que não vai ficar dentro de você, vai transbordar de você para outros. Essa é a vida que Jesus chegou e transbordou sobre a vida dos seus discípulos, e o que o Espírito Santo quer derramar sobre nós nesta manhã. E é interessante que quando Jesus ressuscita, Ele não só dá vida, mas como Ele sopra o seu Espírito sobre a vida dos seus discípulos. E por que Jesus fez isso? Porque Jesus está remetendo Gênesis capítulo 2, verso 7. Olha o que Gênesis 2, verso 7 diz para mim e para você. Então o Senhor Deus formou o Alexandre, bonitão desse jeito, do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem, o Alexandre, se tornou um ser vivente. Quando nós lemos a criação, nós achamos lindo, sim ou não? E está ali, ó, Deus criando o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e sopra o fôlego de vida sobre o homem. Quando Jesus ressuscita, e Ele vem agora para os seus discípulos, e Ele sopra sobre os discípulos, Ele está remetendo, assim como vocês receberam vida no início da criação, agora eu dou vida sobre a vida de vocês. Agora eu sopro vida sobre vocês, eu sopro o ruá de Deus, o fôlego de Deus sobre a vida de vocês. Irmãos, entenda uma coisa, Jesus não veio só nos dar vida, mas Ele veio nos dar vida, e vida em abundância. Por isso que Ele sopra o Espírito, por isso que Ele sopra o Espírito sobre nós, e nós vamos viver algo sobrenatural, porque, irmãos, entenda uma coisa, igreja, você foi ressuscitado com Cristo Jesus. Mas você não foi ressuscitado para viver uma vida medíocre, na média, não, você foi ressuscitado para viver uma vida acima da média, uma vida sobrenatural, uma vida em Deus, e todos nós podemos viver essa vida, todos nós, irmãos, todos, desde as criancinhas até o mais velho aqui, que deve ter no máximo 60 anos, o mais velho aqui deve ter mais de 60 anos, não tem mais alguém mais de 60 anos aqui, todo mundo tem até 60 anos, né? Está destinado a viver essa vida. O propósito de Deus é que nós possamos viver uma vida, e vida em? Eu vou falar isso até você crer, vida em? É vida abundante, é vida que cresce.
Hoje nós chegamos ali no estacionamento, tinha um jovem ali, a pastora Paula, né, pastora Paula, pastor Samuel, tinha um jovem ali que não se aguentava. Ele assim, pastor, ai que alegria. Ai que alegria. Eu falei, rapaz, o que aconteceu? A noite deve ter sido boa, né? Ele é casado. A noite deve ter sido boa. Assim, aí abraçou a pastora Paula, aí veio correndo, me pegou no colo, me levantou. Calma aí, irmão. Tal. Aí feliz. Eu falei, uau. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, essa é a vida que eu desejo para todos os meus filhos. Pastor, o senhor está negando que nós não vamos ter problema? Não, irmãos, todos nós vamos passar. Todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por dificuldades, mas como você encara os problemas e dificuldades, vai determinar se você está vivendo uma vida abundante ou não. Quantos querem aprender comigo hoje aqui hoje? Deixa eu melhorar essa frase. Quantos querem aprender com Jesus aqui hoje? Que o eu diminua e Jesus cresça, né? A cada dia mais. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é que a nossa nova vida em Cristo Jesus, ela é vivida pela fé. E eu já falei outras vezes isso, mas o Espírito Santo trouxe no meu coração, você tem que falar, até as pessoas crerem, entenderem mesmo, e poder viver essa vida pela fé. Olha o que diz João, do verso, capítulo 20, do 24 ao 29, porque nós lemos até o 23, mas é um segmento que Jesus vai dando na sua palavra, ó. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, né, não estava com eles, quando Jesus veio. Então, os outros discípulos disseram, Tomé, vimos o Senhor vivo, mas ele respondeu, se eu não vir os sinais e os pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, né, e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei, passando 8 dias, ai meu Deus, 8 dias, o que significa 8? Você sabe? O novo tempo, o 8 significa céus e terra, sabe? A manifestação dos céus na terra, por isso que é dupla unção, porque é terra, céus e terra. 8 dias, estavam as portas trancadas, Jesus veio e pôs-se no meio, novamente, que a paz esteja com vocês. Logo disse a Tomé, Jesus falando a Tomé, põe aqui o seu dedo e venha as minhas mãos, estenda também a sua mão e põe aqui ao meu lado, não seja incrédulo, não seja o quê? Mas crente. Ao que Tomé respondeu, meu Senhor, meu Deus. Às vezes quando a gente lê isso aqui parece que é frio, né? Mas eu fico imaginando Jesus aparecendo e falando, Tomé, o seu incrédulo, seu cabeção, aí, põe aí, olha a minha mão aqui, ó, olha os cravos, olha aqui, coloca o lado aqui onde foi cortado com a lança, coloca aqui, seu incrédulo. E aí Tomé fala assim, meu Deus. Na mente dele assim, ele está vivo mesmo, Jesus está vivo, meu Deus, gritou também, respondeu em alta voz, meu Deus, Jesus disse, você creu porque me viu, bem-aventurados aos que, bem-aventurado, Jesus está falando de você, sabia disso? Jesus está falando de nós, Jesus está dizendo, Tomé, mais bem-aventurado vão ser aqueles que vão crer em mim, mesmo sem me ver. Ah não, olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, você tem uma cara de bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Sabe por quê, irmãos? Nós cremos nele, mesmo sem vê-lo, sim ou não? Nós cremos sem vê-lo, mas pasme, irmãos, tem algumas pessoas que lutam contra a dúvida, isso é normal, porque somos seres humanos. Tomé, que andou com Jesus, discípulo de Jesus, não estava crendo, ele luta contra a dúvida, há uma dúvida nele, mas será mesmo? Por que ele só apareceu para vocês e não apareceu para mim? Você conhece alguém assim? Que você conta um testemunho, ou alguém conta um testemunho, ou alguém vê alguma coisa na igreja, fala, mas será que é verdade mesmo? Mas será que isso acontece mesmo? Estou falando com alguém aqui nessa manhã, sim ou não? Mas será que Deus pode me curar mesmo? Será que Deus pode fazer esse milagre mesmo? Será que Deus pode realizar isso na minha vida mesmo? Sabe, às vezes vem a dúvida, e não tem problema vir a dúvida, irmãos. O problema é a dúvida não permanecer. Ela não pode permanecer, ela pode até vir, mas ela não pode permanecer no seu coração. Então, a nova vida em Cristo Jesus é uma vida que nós temos que viver na fé em Cristo. Na fé em Cristo, porque o final do versículo 19 está dizendo assim, ó, mais bem-aventurado é aqueles que creem, sem me ver,
sem ter visto com os olhos físicos. E aí, irmãos, a Bíblia lá em Hebreus 11, 1 vai falar o quê? A fé é a certeza das coisas que não se veem. A Bíblia, ela responde ela mesma. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas da convicção que aquilo que você crê existe plenamente. E eu aprendi algo e eu quero ler com você rapidamente, João 20, do 30 ao 31, e depois eu quero te ensinar algo bem prático. Olha o João 30, do 31 que diz aí, no mesmo versículo, capítulo 20. Na verdade, Jesus lhe fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus para que vocês, então somos nós, para que Cristo, e o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Aprenda uma coisa, você só vai ter vida em Cristo Jesus se você crer nele. Parece que é chover no molhado, sim ou não? Mas não é. Porque tem gente que vem à igreja, tem gente que frequenta a célula, tem gente que frequenta o curso de casais, mas não crê em Jesus. Ele tem um carinho por Jesus. Ele até gosta de Jesus, mas não crê em Jesus. E eu vou te ensinar isso, o que é crer em Jesus. Eu aprendi isso ontem, eu quero te ensinar essa dinâmica. Ontem, a dinâmica, não é crer em Jesus não, viu? Crer em Jesus já aprendi há muito tempo. Obrigado aí minha esposa, ela falou assim, ontem? 1 mais 1 é quanto? Não, tem uns alunos bons aí de matemática aí, porque tem gente que não sabe não. Os adolescentes, 1 mais 1 é quanto? 1 mais 1 é quanto? No dia mais feliz da sua vida, no dia que você assim levantou da cama, como nosso irmão hoje levantou ali, aleluia, glória, o dia mais feliz que você tem, 1 mais 1 é quanto? 1 mais 1 é quanto? No dia mais triste na sua vida, aquele dia que você está cabisbaixo, você está dizendo, então vou morrer mesmo, essa vida não vale nada, sei o que é. 1 mais 1 é quanto? Não, quanto? Não mudou? Não muda. 1 mais 1 é 2, você tem certeza disso? Aí já começou dúvida na cabeça. Ó. Sim ou não? 1 mais 1 é quanto? No dia mais feliz? E no dia mais? Como que você sabe que 1 mais 1 é 2? Matemática. Porque ela te dá a certeza, a convicção. Talvez eu possa tentar até mudar você, falar 1 mais 1, aí você, pastor está querendo me pegar aí. Não, mas 1 mais 1, irmãos, vai ser 2 aqui no Japão, na China, nos Estados Unidos, né, em Júpiter, em Marte, na Lua. 1 mais 1 sempre vai ser 2, no dia bom e no dia ruim. Por quê? Porque eu tenho certeza, eu tenho convicção disso. E no dia mau e no dia ruim, por que você duvida que Deus está do teu lado? Eu quero que você entenda. Assim como 1 mais 1 é 2, Deus está vivo, Jesus está vivo, Deus existe, irmãos, Ele é imutável, eu não preciso sentir, eu só preciso ter certeza, convicção que Ele está vivo, e Ele vive e está no nosso meio. Isso vai mudar a sua mente. Eu quero que seja uma metanoia. Pô, 1 mais 1 é 2. Então meu Deus está vivo. Em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio ao deserto que eu estou a passar, Deus existe, Deus está vivo. Em meio ao dia feliz, alegre, Deus está vivo. Em meio à tempestade, em meio aos vendavais, Ele está vivo. Isso não vai mudar na minha vida. Nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhuma situação contrária vai mudar isso no meu coração. Ele está vivo. E se Ele está vivo, eu também vou vencer, eu também vou viver uma vida plena, uma vida perfeita no Senhor. Isso é convicção, e acho que está faltando isso muito na igreja, ter convicção, assim como 1 mais 1 é 2, eu creio que o meu Deus está vivo. Mas a luta que você está passando, eu creio no meu Deus. Mas a dificuldade que você está vivendo, eu creio no meu Deus. Mas a situação que o mundo está correndo, mas eu creio no meu Deus. E eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo e pensando. Eu creio. Isso é convicção, que é gerado dentro de nós, através de quem? Sopro do Espírito.
Por que Jesus teve que soprar? Porque antes de soprar, Jesus disse para eles que ele ia ressuscitar, sim ou não? Mas ele morreu e eles não acreditaram. As mulheres vieram, falaram, não acreditaram. Os discípulos veio e falou para Tomé, e Tomé aqui somos nós. Não acreditou. Aí ele teve que soprar. Por isso que ele fala para os outros, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de... Porque quem que traz convicção? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo sopra em nós, se o Espírito Santo está dentro de você, se você foi batizado com o Espírito Santo, se você está cheio do Espírito Santo, irmãos, pode vir luta, pode vir dificuldade, pode vir problema, pode vir deserto, pode vir situações contrárias, você vai crer que Ele está com você em todo o tempo, pelo vale da sombra e da morte, pelo deserto, pelas dificuldades, Ele está com você. Há uma convicção gerada dentro de nós, irmãos. Essa é a convicção que é gerada dentro da igreja. Você não está negando a sua luta, mas você está dizendo, luta, você não é maior que o meu Deus. Você não pode contra o meu Deus, porque o meu Deus é gerado. Não, meu Deus gerou em mim convicção. Quem viu aqui a série Davi, a casa de Davi? Quem viu? Gente, se vocês não viram, vejam essa série. Está no Prime, né? Na Prime. Irmãos, pensa, eu estou querendo passar essa série aqui na igreja. Gente, eu comecei a ver, eu vi o final dessa série 2 vezes. A segunda vez eu vi com a parte da minha família lá em casa. E na hora que o Davi estava indo para lutar contra Golias, todo mundo da sala, assim, começou, vai Davi, vai Davi, vai Davi. Na hora veio a cena assim, imagina isso na igreja lotada, aí você vê Davi vindo. Aí todo mundo na igreja, vai Davi, vai Davi. Mas sabe que aquela cena me ensinou algo poderoso? Quando ele se apresenta diante do rei, eu não estou contando o filme, porque você já sabe de qual como é que é. Ele se apresenta diante do rei, o rei, Saul diz assim, você não pode lutar contra esse gigante, porque ele é guerreiro, e você é só um. Ele falou assim, rei, o leão e o urso tentaram pegar umas ovelhinhas do meu pai, e eu matei o leão e o urso. Este filisteu, cabeção, vai cair. Irmãos, o rei vira para ele na cena e fala assim, esta coragem está impactando a minha vida. Essa convicção que você tem, pode ir lutar contra o Golias. Irmãos, o que gerou no coração do rei de liberar ele, foi a convicção. Sabe o que vai gerar dentro de você? Convicção nessa manhã, que você foi escolhido, chamado por Deus para estar aqui, você foi chamado e escolhido por Deus para carregar o Espírito Santo dentro de você foi chamado e escolhido por Deus, foi pincelado por Deus, mesmo em meio à luta que você está passando, para poder viver uma vida sobrenatural, uma vida além do natural. Deus está te chamando, te escolhendo nesta manhã. Ei, se levanta aí, se coloca de pé aí, eu quero orar por você. Não acabou ainda não. Não, eu sinto no meu espírito, tem pessoas que têm que sair daqui hoje dizendo assim, ei, gigante, cadê o Golias? Eu vou rodar, afunda, eu vou derrubar esse Golias hoje. O Golias pode ser a sua enfermidade, o Golias pode ser o seu problema na família, o Golias pode ser a sua falta financeira, o Golias pode ser o seu emprego, a sua casa, eu não sei o que é o seu Golias, mas você vai pedir a Deus agora, Deus, gera convicção em mim, gera, coloca a sua mão para o alto. Ora o Senhor, eu vou orar com você, Pai, em nome de Jesus. Nesta manhã nós te pedimos, sopra sobre nós o teu Espírito, sopra sobre nós e gera convicção que o Senhor está vivo, convicção que o Senhor é por nós, convicção que o Senhor está ao nosso lado, nós não estamos sozinhos. Gera em nós agora convicção do teu Espírito, que a luta não é maior que o Senhor, que a dificuldade não é maior que o Senhor, que operando o Senhor, quem poderá impedir? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Gera, Espírito Santo, convicção em nós, em nome de Jesus. Pode se sentar. Estou a terminar. O que pode roubar a nossa convicção? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado assim, o que pode roubar a sua convicção? Sabe o que pode roubar a nossa convicção? O tempo. O tempo pode ser o nosso maior inimigo. Olha para você ver.
João capítulo 21, verso 1 a 3. Lembra? Jesus apareceu às Marias, Jesus apareceu aos discípulos, 8 dias depois apareceu aos seus discípulos de novo. Apareceu aos seus discípulos de novo. Sim ou não? Você está comigo? Olha o que diz o texto. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos, junto ao mar Tiberíades, que é o mar da Galileia. Eu quero te ajudar aqui. Depois disso, depois do quê? Depois que ele apareceu aos discípulos, repreendeu Tomé, eles viu as suas mãos, os discípulos estavam juntos, sim ou não? Tudo isso, eu fico imaginando isso, falando, tá vendo? Tomé não quis acreditar, lá, tá levando um sabão de Jesus agora. Olha lá, tá levando, né? Repreensão de Jesus, tá vendo? Não creu, tá não. Aí depois disso, depois dessa cena, 8 dias depois, 8 dias, não, desculpa, 8 dias depois não, foi 8 dias que apareceu para os discípulos. Depois disso, dessa cena, olha o que acontece. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, né, Natanael, que era da Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Você tá a pegar onde eu vou chegar agora, né? Você está entendendo já. Vou pescar. E outros responderam, nós também vamos com você. E foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram? Não, naquela noite não pegaram? Olha o interessante. Jesus aparece. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Só que a Bíblia não conta quantos dias depois Jesus não aparece mais para eles. Não aparece. Não sei se foi 5 dias, se foi 2 meses, se foi 1 mês. Não conta, sim ou não? A gente entende que é menos de 40 dias, porque 40 dias depois ele andou. Não aparece. E aí, eles estão lá na casa. Estão lá. Estão lá na casa, conversando, não sei o quê, eu acho que orando, buscando o Senhor, né? Mas o texto não diz que, de repente, Pedro falou assim, eu vou pescar. E os outros falaram assim, eu vou também. E eles voltam a fazer aquilo que Jesus tinha tirado eles de fazer. Você está vendo onde vai chegar o negócio, né? Você entendeu? Eles voltam a fazer aquilo que eles tinham deixado de fazer para seguir a Jesus. Só que o tempo, ali Jesus falou, tá bom, mas e aí? Jesus não aparece, Jesus não dá mais direção, Jesus não faz mais nada. Vamos pescar. Já aconteceu isso com você? Você está na sua casa, não sei o quê, de repente você fala, eu vou jogar bola. Eu vou para a praia. Eu vou para o cabeleireiro. Eu vou para o shopping. Sabe aquele dia de tédio, que você não tem nada para fazer? Né? Tem adolescente que fala assim, eu vou morrer. Os adolescentes gostam de falar isso, né? Eu não sei porquê, né? Mas é só morrer, está chamando atenção, viu? Quando o adolescente fala isso, está chamando atenção. Não tem nada para fazer. Já passou esse dia? Na sua casa, você não tem nada para fazer? Nada para fazer. Aconteceu com os discípulos. O tempo ali, entre o capítulo 20, o final do capítulo 20 e o capítulo 21, porque nós lemos, achamos que é de um dia para o outro, mas nós não sabemos o tempo. Não sabemos quanto tempo Jesus deixou de estar com eles. E nesse tempo, eles saem do propósito de Deus para voltar para o propósito terreno que eles já viviam. O tempo pode ser o nosso pior inimigo quando nós achamos que as coisas têm que acontecer do nosso jeito, na nossa hora, naquele momento. O tempo pode ser o pior inimigo da nossa vida, porque ele pode nos levar para o lugar errado, para o lugar da onde Deus te tirou. Você entende isso? Eu vou te ajudar. Todas as vezes que saímos do propósito de Deus, o que gera em nós é frustração. O que gera em nós é frustração. Porque eles foram pescar e não pescaram nada. Nada. Você lembra o início? O início não foi isso? Eles estavam pescando e não pescaram nada. Jesus veio e os trouxe para o seu grupo. Agora eles estão de novo no final, da vida de Jesus, no início agora da vida terrena, da vida celestial, eles voltam a fazer de novo a mesma coisa que Jesus tirou eles lá do início. Eu quero te ajudar sobre isso. O tempo às vezes é o pior inimigo nosso,
Pastor, então o que eu faço quando eu não ouço a voz de Deus? Quando não tenho uma resposta, quando não tenho uma direção? Continue na presença do Senhor até Ele falar. Se vai demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, como o Jean e